Bom, caros amigos do arquivo, estamos aqui para o último painel do ano. Vocês podem ver que estamos aqui em ritmo de festas, né? Já o ano se encerrando. E nesse ano tão especial para a gente, o canal já tem 115 mil inscritos. A gente fez uma maratona de painéis. A gente tem que encerrar com chave de ouro, né? E ter a presença aqui não apenas do ator, mas do talento, da versatilidade e do carisma do Giuseppe Oristânio é um presente para nós e um presente para você que acompanhou o arquivo aqui ao longo do ano. A gente vai falar da carreira dele, dos projetos e de tudo mais, porque a gente não é todo dia que a gente recebe um ator desse calibre aqui no arquivo. E claro, para contar a história dele com a gente aqui, bater um papo, Reinaldo Maximiano, que está de volta no último painel, não esteve aqui com a gente, está de volta, e José Vitor Hack, presente. A gente vai fazer um pequeno merchan também, que a gente tem aqui o nosso podcast. O ano que vem, né, Hack? A gente volta o ano que vem, né? Isso, vamos tirar umas férias merecidas para reciclar, para trazer novidades, e vem coisa boa por aí. O texto brasileiro também cresceu um pouco, e é isso, a gente vai seguir parceiros mais um ano, e contamos com a audiência de todos, que ainda tem mais 2 episódios esse ano. Vai ter aumento de salário ano que vem? Então, a gente está pensando em aumentar, mas não é justamente o salário, talvez o trabalho. Maravilha. Normal. Estou acostumado. Trabalhar em comunicação é assim mesmo, né? Bom, e também queria agradecer aqui, antes de tudo, Kleber, o meu colega Kleber, que escreve comigo agora junto no TV História, que fez essa ponte. Kleber, valeu mesmo, obrigado aí por ter feito essa ponte entre nós aqui e o Giuseppe. Giuseppe, muito obrigado. É uma alegria imensa ter você aqui conversando com a gente. Saiba que a gente aqui está muito feliz de ter você aqui, fechando esse ano bacana que a gente teve aqui com os painéis. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom a gente conversar com os amigos, saber o que é que está rolando, qual é o clima do que está rolando por aí, para a gente, porque a gente precisa estar atualizado com o que o pessoal anda fazendo, né? E essa pandemia foi pródiga para me ensinar um pouquinho só, porque eu ainda sou meio anta, mas um pouquinho só a mexer com essa tecnologia e aprender essa relação que pode ser muito boa quando a gente faz alguma coisa produtiva com ela, né? Então, a gente está conversando aqui, além de ser um milagre tecnológico com um coroa que nem eu, é uma coisa muito boa para adiantar a nossa vida em muitos lados. Então, e se a gente espalha um bom conhecimento, a gente acaba sendo útil para a gente e para a sociedade, né? Não, com certeza. E para nós é um privilégio ter você aqui. Então, esse é o lado bom da tecnologia. Mesmo com a distância, a gente está próximo daqueles Pois que a gente é. gosta e admira bastante. Pois é. Giuseppe, a primeira pergunta são duas perguntas em uma, né? Eu queria que você falasse um pouco da novela Gênesis que você trabalhou, que foi um sucesso da Record. A gente só vê a reta final e os números de audiência mostram como a novela foi muito bem recebida, e também a sua experiência em trabalhar no meio de uma pandemia, né? Que é algo único para todos nós, né? E eu queria que você fizesse um balanço da sua participação da novela e também a sua experiência em trabalhar no meio da pandemia, antes da vacina, depois da vacina, como é que foi? Olha, foi uma experiência muito louca, porque quando a pandemia começou, estava há 15 dias de estrear um espetáculo que acabou não acontecendo. Eu já tinha começado a gravar a novela. No final de 19, eu já tinha começado a gravar a novela. E aí veio a pandemia e tudo parou. E essa paralisação me pegou com uma barba que vinha aqui no peito, e eu passei o ano inteiro de 2020 com essa barba esperando que agora vai, agora vai. Eu mesmo tinha uma impressão que essa pandemia ia durar muito pouco, mas no final das contas, olha só pelo que nós passamos, né? Mas aí chegou um ponto lá para o final do ano passado
que a gente já sentiu que, se a gente tomasse cuidado, era possível retomar, inclusive para fazer as pessoas trabalharem, porque muita gente perdeu o emprego nesse período. Então, foi muito bom voltar ao trabalho, e a gente voltou com todos os graus de segurança que se pode imaginar. Tanto que eu não tenho notícia de, embora a gente tivesse trabalhado no meio de muita gente, de alguém ter contraído o vírus enquanto gravasse ali. Eu não sei, pode ser que tenha havido, mas eu não sei dessa notícia, porque a gente era testado todo dia, nós, os mais velhos, inclusive, éramos muito protegidos, e nós usamos muito da tecnologia para compensar, porque Gênesis, assim como essas novelas que a gente faz lá na Record, elas exigem muita figuração, e figuração exige aglomeração, que era tudo que a gente não podia ter naquele momento, ainda hoje não pode muito. Então, nós contamos muito com a tecnologia para ter lá 30, 40 figurantes que ficávamos todos longe um dos outros, e a tecnologia, tipo, a gente tinha que gravar muita coisa fora do padrão usual de uma novela para a tecnologia depois conseguir transformar aquelas 40, 50 pessoas em 500, 1.000 ou 5.000. Então, a tecnologia replicava aquelas imagens para que a gente pudesse gravar com menos gente. Fora isso, essas novelas elas exigem muito de produção. As pessoas que produzem essas novelas bíblicas da Record, elas merecem todos os louvores, porque é um trabalho insano. E agora nós estamos fazendo novelas que são episódicas. Então, dentro de uma novela tem 5, 6 ou 7 novelas, porque são cenários diferentes, locações diferentes, coisas diferentes, figurinos diferentes, atores diferentes, em alguns casos até autores diferentes. Então, é um trabalho insano, que eu, às vezes, fico até me perguntando como é que pode, no final das contas, tudo dar tão certo e fazer o sucesso que faz. E a gente se sente muito orgulhoso com isso. E o que ele falou, e isso é muito importante, que até o Hack e o Reinaldo podem até falar para mim, que a gente tem batido muito nessa tecla. Ele falou, vocês perceberam, uma novela bíblica é uma questão de muitas pessoas, desculpa, para se fazerem a novela. A importância de uma novela dessa para empregos diretos e indiretos é uma coisa gigante, né, Giuseppe? Então, uma novela desse porte, ou até um seriado, é importante porque gera também muito emprego, e é isso que a gente precisa no audiovisual, né? Nós precisamos muito disso, nós precisamos muito disso. Essa pandemia nos mostrou, primeiro, o quanto o audiovisual foi importante para todo mundo que esteve em casa sem poder sair, e o quanto o audiovisual foi consolador para todos nós. Porque, durante muito tempo, sem poder sair de casa, o que a gente tinha para fazer era o audiovisual. Então, hoje nós vimos muitas séries, vimos muitas novelas, vimos novelas repetidas, vimos filmes. Quer dizer, além de o audiovisual ser um gerador de riqueza para o Brasil, fenomenal, é um grande produtor de emprego, gerador de emprego, porque é importante que o público saiba, e o público já sabe disso, que quem faz novela não são apenas os atores. Os atores são as pessoas que aparecem, e, em geral, elas são a minoria, porque atrás de cada um de nós que aparece na cena tem dezenas de outros profissionais das mais variadas áreas para fazer tudo aquilo acontecer. E quando eu falo outros profissionais, eu não falo só câmeras, iluminadores, eu falo marceneiro, pintor, costureira, motorista, eletricista, uma porção de gente que vive do audiovisual, que gera riqueza para o audiovisual, e, portanto, o audiovisual não é um luxo. O audiovisual é uma representação da cultura de um país e que produz muito mais riqueza que muitas outras áreas da economia brasileira. Aliás, todas as áreas merecem o mesmo respeito.
Bom, eu acho que ele já falou tudo que a gente já estava batendo nessa tecla há muito tempo, então é muito importante você ter falado nisso, porque o audiovisual é gigante, então acho que muitas pessoas ainda não têm noção do tamanho do audiovisual, e principalmente num país que não tem a estrutura como os Estados Unidos, que tem uma Hollywood por trás. Né? Então, as emissoras, junto com outras produtoras, geralmente, às vezes, as emissoras trabalham sozinhas, fazendo um trabalho na raça ali, com muitos trabalhadores, então não é apenas um autor ou o ator, é sim muito mais regra, muita gente. Então é por isso que mais valorizar sempre o profissional de audiovisual. Exatamente. Sem nenhuma questão de hierarquia. Todos têm que ser valorizados de ponta a ponta. Uma coisa não existe sem a outra. Sim, com certeza. Até isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, por mais que não envolva, mas é um trabalho de pesquisa, da gente buscar uma pessoa para entrevistar, da gente estudar a carreira dessa pessoa. Então, esse pequeno trabalho que a gente faz, que é um trabalho já, que é uma questão de trabalho de formiguinha, imagina algo grandioso. Então a gente tem que valorizar sempre. Reinaldo, sua palavra, por favor. Você que não veio na semana passada, me abandonou aqui, abandonou o hack, falou, vocês são muito feios para ficar comigo aqui. A verdade foi essa, né? Por favor, Reinaldo. Que nada, você estava muito bem semana passada. Eu estava com uma amidalite que, pelo amor de Deus, há muito eu não conhecia. Mas aqui em Uberlândia, né, faz muito calor. E quando vem a onda de chuva, vem e abaixa a temperatura. Aí não tem organismo que resista. Aí você está num dia com quase 40, chega no outro a 22 graus, arrebenta. A garganta aqui não aguentou. E a gente que passou dos 25 anos, né? O metabolismo não é mais o mesmo. A contagem de tempo do meu planeta é diferente. Vocês já passaram dos 25. Olha só. Fale por você, Fábio. Não, Fábio, a contagem... Eu queria ter 25. Ô, Fábio, a contagem de tempo no meu planeta é diferente da contagem de tempo daqui, entendeu? Então, assim, não dá nem para fazer parâmetros, assim, não. Mas digamos que eu já estou no Zenta. Tanto no Zenta, que, assim, muito bom, muito legal receber o Giuseppe Oristani aqui, porque, assim, é muito parecido com o caso da Maiara Magri, que a gente entrevistou meses atrás. Assim. Eu sei que vocês têm dimensão disso como atores, vocês têm essa compreensão, essa noção, mas vocês entram nas nossas casas, a gente liga a televisão e vocês entram nas nossas casas, né? Então, muitas vezes, quando a gente revê uma novela ou vê vocês, assim, né, artistas, a gente está revendo um amigo. Então, assim, para mim, eu estou aqui revendo vários caras que o Giuseppe Oristani interpretou e vários que ganharam muito a minha simpatia. Eu lembro. Então, assim, e já vou puxar pelo baú, já vou lá abrindo o baú da história, assim. Você passou praticamente todas as emissoras que produziram dramaturgia aqui, a partir de 70. Por todas. Por todas. Tupi, mais tempo na Record, passou por Globo, passou por Manchete, e por experimentações muito intensas, né, por propostas muito intensas. Hoje você está num período de uma carreira dentro da produção bíblica da TV Record, ali desde os 10 Mandamentos, se eu não estiver enganado, mas você passou bem antes até, né? Bem antes. Mas assim, você passou por Cananga do Japão, que era um experimento interessante da Manchete, passou por Ana Raio e Zé Trovão, que para mim foi a coisa mais radical que foi feita na televisão brasileira. Ela não tinha cenário físico, ela não tinha cenário fixo. Era uma novela, era um road movie, né? Era uma coisa de estrada. Nós ficamos um ano viajando pelo Brasil inteiro. Com cenário, elenco e equipe. Exato, é incrível. Mas antes de falar disso, deixa eu te falar que vocês citaram a Maiara. Eu conheço a Maiara há tanto tempo que nós fizemos uma novela juntos e nós éramos os adolescentes na Bandeirantes. Para você ver há quanto tempo foi isso. Nós éramos os adolescentes. A novela se chamava Os Adolescentes e os adolescentes éramos nós. A Maiara era uma delas.
E depois Foi fiz entre outras coisas 81 e 82, na Band. por aí. Faz tempo para Dedéu, meu, faz tempo. E que também era um E experimento interessante, porque a Ivani Ribeiro foi uma pegou uma das série primeiras de... a discutir na televisão drogas, homossexualidade, todos esses problemas que afetam a juventude quando assim está entrando na vida adulta e começa a enfrentar as agruras da sociedade sem a proteção dos pais. E a novela já discutia isso lá no comecinho dos anos 80. Era Isso muito mesmo. legal. Era muito Acho que legal, é assim, Ivani porque Ribeiro, a novela. foi a Ivani Ribeiro, e ela tinha feito um levantamento muito interessante de questões relacionadas a adolescentes, assim, coisas que tinham saído de jornal, de dados estatísticos, né? Ela tinha feito um levantamento muito interessante para construir essa novela, Essa o que novela também foi é... muito importante. Essa novela foi super importante. E éramos os... E vocês eram os Fala. protagonistas, era o casal. Vocês eram um casal, Não, não era? exatamente. Os protagonistas eram todos os adolescentes. E quer ver quem eram os adolescentes? Tássia Camargo, Julinha Lemertz, eu, Flavinho O André de Guarnieri, Biasi. André de Biasi, magrinho, Ricardinho Graçamelo e a Maiara. Éramos nós. Isso, vocês eram os adolescentes. Mas a minha pergunta é exatamente sobre isso, assim, que você passou por todas essas emissoras e por iniciativas de dramaturgia muito inovadoras. Então, assim, você vai fazer ainda no início dos anos 80 um delírio da teledramaturgia que foi Os Imigrantes. Fazer uma novela com 4 gerações. Mas deixa eu te falar. Esse é um engano que ocorre, que eu não sei. Quer dizer, eu até suspeito, porque eu não fiz Os Imigrantes. Eu não fiz Os Imigrantes. Eu trabalhava na Bandeirantes quando Os Imigrantes eram feitos, mas eu fazia uma outra novela que eu não me lembro nem qual foi. Ninho da Serpente. Ninho da Serpente. Pois é, exatamente. Foi Ninho da Serpente. Deixa eu te falar, as pessoas associam a minha pessoa aos imigrantes porque eu tenho ascendência italiana e porque eu fiz uma novela de italiano, mas 2 erros que colocam na minha biografia. Uma é eu ter feito Os Imigrantes e a outra é eu ter dirigido Meu Pé de Laranja Lima junto com o falecido Del Rangel. Nenhuma das 2 coisas eu fiz. E em todo lugar que eu vejo está escrito isso. Mas eu não fiz Sério? Mas, é verdade. Mas eu lembro de você no Ninho da Serpente. Isso. Na Band. Né? E lembro de... tá. É porque eu lembro de você em Vida Nova. Isso. Do Benedito. Você contranava... É 1988 na Globo. Isso, Vida Nova, você contracenava com a Patrícia Pilar. Com a Patrícia Pilar, querida Patrícia Pilar. Exatamente. Mas essa já é de 88, alguns aninhos depois. Muito legal essa novela. Acho que foi a última do Benedito na Globo até chegar a Pantanal. A última do Lauro Corona. Lembram do Lauro Corona? Lembro demais. A última do Lauro. Para lembrar dele? Lembro da cena de despedida dele. Pois é, ele fazia novela e aí ficou Eu doente. Lembro muito de quando o restaurante do Bruno pegou fogo. Isso, lembro também. Aquilo foi triste demais, demais. Essas coisas que o Benedito gosta de fazer para a gente chorar assistindo na frente da televisão, né? Mas foi muito bonito. Mas ainda assim, obrigado pela correção, mas assim, ok, você passou pelos adolescentes, que era uma iniciativa muito interessante da Ivani, era uma experimentação muito importante dela, mas você esteve em Ana Raiz a Trovão, que é talvez a experimentação no campo da telenovela mais radical depois de Pantanal. Assim. Porque vocês não tinham cenário fixo. Como que foi isso? Como que é essa... Porque assim, você teve, talvez, eu posso estar muito enganado, mas parece que você teve muitas oportunidades muito boas fora da Globo. E em projetos muito, muito ousados, também fora da Globo. Tive. Cananga de Japão foi uma delas. E Ana Raiz e Trovão, eu acho que é a única novela da história da riquíssima teledramaturgia brasileira, onde, conforme você disse, não houve sequer uma cena de estúdio. A novela falava de rodeio,
falava da vida do interior, da vida do campo, e ela era ambientada, era uma trupe que fazia shows em rodeios. Então, a única coisa cenográfica que nós tínhamos eram 3 ou 4 enormes caminhões que, na história, eles eram onde os personagens moravam. Então, é como uma trupe de circo que mora nos trailers. Esses personagens moravam nesses caminhões, que viajavam com a gente o tempo todo. Então, abria-se o caminhão, era um cenário dentro do caminhão. Mas nós íamos todo o elenco, e uma equipe gigantesca, tipo assim, um mês em Piratini, que era a primeira capital do Rio Grande do Sul, um mês em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, um mês em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um mês em Joinville, um mês não sei aonde, um mês em Itatiaia, um mês em Minas. Nós fomos para uns 2 ou 3 lugares de Minas, aí na Chapada dos Guimarães, aí viajando essa turma toda. Existiam lugares para onde a gente ia que sequer tinha hotel. Então, a Manchete alugava a casa das pessoas. E as pessoas iam, por exemplo, um casal que morasse numa casa ia passar esse período na casa dos pais e alugava a casa para a gente. E a gente morava na casa deles, em lugares onde não tinha hotel. E aconteceu mais de uma vez isso. E era ainda no tempo da fita, não existia muito esse negócio. A internet, se existisse, era ainda muito precária. Então, eu lembro da gente gravando numa arena de rodeio, a fita acabava, o cara travava a fita, jogava a fita para um cara, que jogava a fita para outro cara, o cara entrava no carro, corria, entregava para alguém que ia levar a fita para entrar no avião, para vir para a Manchete, para editar, para entrar no ar. Era fantástico, fantástico. E deu super certo, a novela foi reprisada algumas vezes. Me parece que o SBT, que comprou o espólio da Manchete, as coisas deram tão certo que a Globo está reproduzindo Pantanal agora, né? Aliás, Reinaldo, rapidinho. Você falando isso, a gente pode falar. A Manchete era outro nível, né, Giuseppe? A Manchete era uma coisa de louco também, né? A Manchete era uma coisa. Mas sabe por quê? Porque existia o Adolfo Bloch, que ele, mais do que dono da Manchete, era um apaixonado. A Cananga do Japão é uma história da juventude dele, que ele quis filmar. Por exemplo, eu e Torlone fomos gravar a Lua de Mel de Cananga do Japão em Paris, e ele fez questão que a gente gravasse na suíte presidencial dele, num puto hotel lá em Paris. Ele era envolvido de verdade com o negócio. Agora, o lado ruim disso é que faliu, né? Porque gastou-se tanto dinheiro que acabou falindo. Isso aqui é um ponto mais lamentável, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem a memória e o registro disso, assim, até de memória afetiva, dessas obras da TV Manchete, né, nós não temos acesso a elas, né? Então, assim, alguma coisa a gente ainda consegue da TV Tupi via Cinemateca, né, porque ainda bem conseguimos, né? O banco de conteúdos culturais voltou, está no ar, a gente consegue assistir novamente, graças a Deus, enfim. Menos mal, porque ficou aí 1 ano sem ter acesso a esse conteúdo. Pesquisas, eu desenvolvo pesquisa, estava invalidado, não tinha como fazer, não tem material, né? E a Manchete deixou esse arquivo riquíssimo. E eu lembro do SBT reprisando a Ana Raia e Zé Trovão, acho que em 2009, 2010, foi por aí, e recuperando até um pouco da qualidade da imagem, né, dando um up ali na produção, que é ali do bloco som e imagem, também já era muito bom, né? Mas uma coisa que é interessante no
na Ana Raio, no Zé Trovão, que você descreveu, que era essa trupe que andava pelo país, né? E você tinha, em diferentes momentos, diferentes cenários. A gente não sabia por onde a novela se passava, qual era... Porque, geralmente, uma história, você tem uma cidade, né? Um lugar, né? E esse lugar era o Brasil. Né? Era o Brasil. A ideia justamente era mostrar as entranhas do Brasil, né? O interior do Brasil, como vivia o povo do interior. Até hoje o pessoal fala muito dessa novela, como vive o povo do interior do Brasil. E isso era muito rico, muito rico. Foi uma grande sacada do Jaime fazer isso, uma grande sacada. Eu vou te falar, não é só no Brasil, não. Eu estive na Colômbia em 2014 e as pessoas dão notícias de Pantanal e dão notícias de Ana Raio e Zé Trovão. Eu nem sabia que essas novelas tinham sido, de alguma forma, exibidas por lá. As pessoas lembram, né? As pessoas têm memória disso. Essa observação é interessante porque eu tinha me dado só um pouco de conta disso, de que realmente eu acabei participando de alguns projetos muito especiais, muito especiais. E esses foram alguns deles que me trazem muito orgulho mesmo de ter dado uma contribuição para que isso acontecesse. Foi muito legal mesmo. Até o próprio remake, né, dos Irmãos Coragem na própria Globo, né, com até o próprio Fernando Carvalho. Até o próprio remake. Foi um projeto ousadíssimo. Eu era muito menino, mas eu lembro bem de assistir Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcante e Cláudio Mazo fazendo a primeira versão preto e branco dos Irmãos Coragem. Quer dizer, não sei se era preto e branco, mas a minha TV ainda era preto e branco. Era PIB. Né? Era PIB. E quando eles resolveram fazer o remake, ainda pensei assim, gente, eu não vou querer assistir esse remake. Mas acabou que o Luiz Fernando Carvalho e o elenco que ele escolhe, a maneira como ele lida com o elenco, como que os artistas, né, se jogam fortemente, é impossível não acompanhar. Fazer remake de coisas de sucesso assim pode ser uma roubada, né? Pode ser uma grande roubada. Eu não me lembro exatamente que tipo de repercussão Irmãos Coragem teve, mas foi muito gostoso fazer em Diamantina, você que é mineiro. Em Diamantina. A gente gravava muito em Diamantina e numa cidade próxima, muito pequenininha, chamada Curralinho. Sim. Que é onde existiam as minas de diamante, que a gente se emburacava dentro daquelas minas e gravava dentro delas, era muito louco. Você conheceu o Brasil, hein? Você conheceu o Brasil, hein? Pelo amor. Felizmente é um dos presentes que a profissão me deu. Tanto o teatro quanto a televisão me fizeram conhecer muita coisa deste nosso país e até fora dele, que esse é um país muito rico, um país que, desde que eu tomei consciência da vida, é um país promissor. Ele nunca chega a lugar nenhum, mas ele continua sendo um país promissor e cheio de possibilidades. E depende da gente fazer com que ele realmente desabroche. Eu vou passar para o rádio, porque eu não quero te monopolizar, né? Mas, assim, quando eu olho para você, para sua carreira, eu vejo isso, assim, como você esteve envolvido em projetos que foram muito radicais no seu desenvolvimento. Assim. Principalmente no momento em que você vai para a Malhação. Oi, pode falar. Eu não tinha pensado nesses termos que você está falando, mas faz um certo sentido, sim. Agora, você falou de Malhação, antes da gente passar para o nosso amigo com a camisa do Goiás. O cara veio com a camisa do Goiás, comprou só porque é barato. Que maldade! A Netshoes tem umas promoções irresistíveis. Então, mas só antes de falar de Malhação, preciso dizer que antes de Malhação, eu já tinha feito com o criador de Malhação, que foi o Roberto Talma, um primeiro experimento de Malhação que se chamou Colégio Brasil, que foi uma novelinha
que passou no SBT. foi feito de forma independente, mas que passou no SBT e que foi muito legal e que era uma versão reduzida com menos dinheiro, mas onde já se ensaiou a ideia de Malhação. E a Malhação, até hoje, é um trabalho que me persegue. Faz 20 anos que eu saí de Malhação e ainda hoje é um trabalho que as pessoas que eram garotinhos naquela época, hoje em dia falam assim, filho, esse homem aí fazia Malhação quando eu era garoto. Mas olha que interessante, adolescentes, depois o Colégio Brasil e Malhação. Então, você tem uma coisa com a moçada. E agora eu estou fazendo um filme incrível. Eu estou no meio do processo, fazendo um filme que é com a garotada também. Um filme lindo, que se chama As Meninas Não Choram. É um filme que deve estrear muito em breve nos cinemas, talvez meados do ano que vem. É um filme muito lindo, também com a garotada. Eu me dou bem, realmente, com a galera mais jovem. Você se dá bem. Você tem um jogo de cena legal com eles. Era legal de assistir numa Malhação. Você tem um jogo de cena muito bom com eles. Tenho sintonia. Dá um bate-bola bom. Tenho sintonia. Antes de passar para o torcedor do Goiás, eu queria mostrar aqui um vídeo que eu recuperei no meu canal e que é de uma das novelas que o Reinaldo citou, e com certeza o Hack vai falar dessa novela aqui, que foi uma novela muito importante também na carreira do Giuseppe, e é a novela Vida Nova. O que acontece? Eu consegui recuperar um tempo atrás a chamada do personagem dele, antes da novela estrear. Eu quero colocar aqui para vocês, que é muito legal essa chamada, 30 segundos, e aí o Hack pode falar. Ela é muito legal. Bruno, um jovem italiano. Io vim para ficar e só volto para a Itália quando tiver rico. Muito rico. Vencendo os desafios de uma terra estranha. Giacomo, o senhor e Matteo vendrão na base de prata que já teve essa carreira. Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das 6. Estreia nesta segunda. Bom, essa é uma... Amigo, dá uma vontade de dar uma cabeçada na parede quando a gente vê a gente com 30 anos, né? Dá vontade de levantar daqui e meter a cabeça na parede. Não, mas foi uma novela muito bacana, acho que a gente vai falar sobre isso. Essa novela, para mim, ela tem um significado especial, porque é a história de um imigrante italiano. Eu não precisei estudar nada para fazer isso. Essa é a história da minha família. É a história do meu pai. É igualzinha. É igualzinha. Então, para mim, além de ter sido uma oportunidade incrível, foi uma maneira de homenagear o meu pai, sabe? Porque os imigrantes, não só os italianos, mas os portugueses, os japoneses, os árabes, todo mundo que veio para o Brasil aqui no pós-guerra, quando a Europa estava destruída e que veio para cá tentar uma vida nova, como a própria novela diz, contribuiu muito para a cultura brasileira. E, para mim, foi uma oportunidade única de um trabalho incrível e, ao mesmo tempo, conseguir homenagear meu pai. Foi muito bonito fazer essa novela. Não, muito bacana. Até quis destacar essa chamada, porque no canal a gente resgata a memória da televisão, e eu acho que eu falei, não, e na época que eu achei, é uma novela que eu sempre tive muita curiosidade de ver, também tenho parentes italianos também, e eu vou te dizer, não sei por que essa novela não reprisa. Pois é. Eu não sei por que ela não reprisa. Tinha que reprisar essa novela. Praticamente todas do Benedito foram reprisadas ou refeitas, mas Vida Nova não. Durante muito tempo eu achei que a novela não reprisasse em razão do fato do Laurinho Corona ter morrido quase no meio da novela.
Mas eu acho que não é isso, não, porque reprisa coisa de tanta gente que já se foi, né? Eu não sei. Então, eu não sei por que não reprisam. Deveriam reprisar. Não, É uma com novela do certeza. Benedito que eu gosto muito, assim. É a última novela que ele vai fazer na Globo antes de fazer Pantanal na Manchete. Né? Dali ele sai e vai para Manchete. Depois ele já volta para a Globo para ir para o horário das 8. Né? E não volta mais para o horário das 6. Né? E não sei, essa coisa do Benedito mesmo, essa coisa de pegar a questão da imigração, de pegar a memória afetiva, foi ali nos Imigrantes Italianos, o elenco, né, a gente viu ali uma cena, o Paulo José estava no elenco. Eu vi ali o Paulo José, ele foi tão generoso comigo nessa novela, ele foi tão legal comigo nessa novela. Eu viro e mexe, pego uma foto que eu tenho aqui, que alguém tirou lá na televisão enquanto a gente gravava, estamos os dois de mãos dadas, assim, um de frente para o outro. E quando a novela acabou, eu muito timidamente falei: olha, eu tenho essa foto aqui. Ele tirou a foto da minha mão e escreveu atrás um monte de coisa. Ele escreveu um monte de coisa atrás da fotografia e me deu. E eu guardo essa foto assim, como uma relíquia, porque você pegar esses caras, né? Eles já eram todos muito consagrados e eles foram tão generosos comigo. O Paulo José era meu pai. Ele foi tão generoso comigo, tão aberto, que eu fiquei amando o Paulo José para a vida inteira. E fiquei arrasado quando ele morreu. José Vitor Hack, já vou até colocar você aqui no destaque aqui, já que daqui a pouco você já vai xingar a gente, né? Vai falar que a gente está censurando você aqui, pelo contrário. A palavra está com você. Parabéns pela camiseta e espero que você fique menos com dor de cabeça com seus times aí. Eu já ia denunciar a gordofobia aqui, deixar o gordo por último. Mas, enfim, que bom, né? Eu estou muito emocionado porque o que eu ia falar sobre essa novela, eu não comentei com o Fábio nem com o Reinaldo, eu guardei para falar aqui. Nessa época em que passava Vida Nova, eu estudava à tarde, então eu chegava, a novela já tinha começado e estava para terminar. Chegava da escola e via o final da novela. E sempre que tinha o personagem do Giuseppe em destaque, estava minha mãe sentada no sofá chorando. Por um motivo muito simples, Giuseppe. O meu avô, pai dela, é a sua cópia escrita. É você. Que legal, cara! E era um filho de italianos que criou a família com muita dificuldade, morreu muito cedo. E, assim, a mesma história, histórias de imigrantes são sempre muito parecidas, né? E a minha mãe assistia a novela e chorava, não só pela história bonita do Benedito, mas pela própria história. Mas por estar vendo o pai dela em você, que também era filho de imigrantes e passou pelas dificuldades que o Bruno passou. Eu lembrei da história de quando ele tem um restaurante queimado. Isso que você está contando é muito bonito, porque a arte é justamente isso, né? E a capacidade do autor está justamente nisso, de capturar o que vai no coração das pessoas. E quando o autor consegue capturar o que vai no coração das pessoas, acontece o que acontecia com a sua mãe, dela se identificar ao ponto de se emocionar desse jeito. O meu avô, ele ficou muito doente muito cedo. Ele ficou tuberculoso. Tuberculose na época não era bolinho, né? E ele dirigia o caminhão de um frigorífico. E a minha mãe, com 12, 13 anos, começou a dirigir para ajudá-lo. Quando ele estava em crise, tinha que levar a carne. E ela aprendeu, uma menina, nos anos
50, em Porto Alegre, ela aprendeu a dirigir para ajudar o pai. Então ficou uma coisa muito forte essa lembrança dele. E ela via a novela e chorava vendo você, e ficou isso muito marcado em mim. Para você ver a força da teledramaturgia brasileira. É um negócio... Que história bonita essa sua, cara. É um negócio muito sério. Essa. É linda. Mas assim, não é tão especial, porque a gente olha as histórias dos imigrantes, é uma coisa mais absurda que a outra, né? É um universo muito vasto. Mas, enfim, eu não podia deixar passar a lembrança dessa novela sem contar isso para você. Eu tenho duas perguntas. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira envolvendo o objetivo do painel, que é resgatar a memória da televisão, e a segunda é a gente refletir sobre um assunto atual. Sobre o passado da televisão, você estava na última novela da TV Tupi, Como Salvar Meu Casamento. Era um personagem muito legal, era o filho da Ariclé Pérez, eu sempre erro falar o nome dela. Como é que foi fazer essa novela? Você não estava recebendo como todo mundo? Como que foi aquela confusão do final da Tupi? Não, primeiro foi muito louco como eu entrei na novela. Eu era muito menino, mas uma amiga minha que, infelizmente, também morreu agora no meio da pandemia, nem foi de Covid, não, mas como a gente perdeu gente nesse período. Eu era garoto, ela me ligou, não tinha celular, não tinha essas coisas. Ela falou assim, não sai de casa que vão te ligar da Tupi, não sai de casa. Acho que alguém lá na televisão perguntou, ela me indicou e falaram que iam me ligar. E eu passei uma tarde inteira sentado no sofá, esperando o telefone tocar. E tocou. Era um assistente do Avancini. Falando, você pode aparecer aqui amanhã, não sei o quê? E o Avancini, eu não sabia direito quem era o Avancini e tal. Aí eu entrei na sala, ele olhou para a minha cara e falou, anda, fala, vem cá. Ela escreveu num papel o dinheiro, que não era muito, mas se não fosse nada eu ia aceitar do mesmo jeito, e falou, topa? Eu falei, topa. Ele falou, desce e começa a gravar amanhã. Era uma novela nova. Era nova, não é? E aí nós começamos a gravar. A novela fez muito sucesso. Eu fazia par com a Beth Goulart. A Beth Goulart, na vida real e na novela, ela é filha da Anissete Bruno. E a novela fazia muito sucesso, só que o nosso pagamento começou a atrasar. O pagamento começou a atrasar, aí a gente começou a ver, eu era um garoto, não sabia de nada daquilo direito, mas começou a ter reuniões de sindicato, não sei o quê, vai parar, não vai parar, vamos juntar dinheiro, mais uma vez, o pessoal da técnica que não tem o que comer, que não está recebendo, e a gente fazia essas coisas, não sei o quê, e a novela que se chamava Como Salvar Meu Casamento passou a ter o apelido de Como Salvar Meu Pagamento. E o fato é que eu não fiquei sem receber, não, porque eu acho que eu ganhava muito pouco. A gente já estava em greve, mas um amigo meu falou assim, antes a gente recebia um olerite, mas assim, no fechar das cortinas, ele falou, vamos ver se tem alguma coisa para nós. O meu amigo não tinha, e para mim ainda tinha o meu olerite. Ele falou, vamos correr para o banco. Eu ainda consegui correr para o banco e pegar a minha última grana. Então, eu não tenho nada a reclamar da Tupi. Mas a Tupi fechou e a novela ficou faltando 20 capítulos para acabar. Eu não sabia que eram 20, eu achava que eram uns 10. Mas alguém mais inteligente, ou com maior conhecimento, mais pesquisador do que eu, me informou que faltavam 20 novelas para acabar, 20 capítulos para acabar, quando a Tupi saiu do ar. E essa é uma novela que não teve fim. É outra que os mais velhos ainda hoje me perguntam,
como é que ia acabar? E ninguém sabe. O Lombardi escrevia essa novela. Carlos Exatamente. Lombardi, ele era um dos colaboradores dessa novela. Isso mesmo. Quem fazia a escaleta era Edi Lima, que infelizmente faleceu outro dia aí. E quem escrevia os capítulos era o Carlos Lombardi e o Ney Marcondes. E o Ney Marcondes, exatamente. Isso aí. Eu lembro que eles eram tão garotos, a gente muitas vezes ia na casa deles lá, aquela bagunça de monte de pizza começada, monte de papel, era muito interessante. Legal. A gente falou do passado, como eu disse, e agora eu vou te fazer uma pergunta para refletir um assunto bem atual. Atual não, ele é atemporal. Em cima dessa confusão que aconteceu com a Camila Queiroz, que saiu da novela Verdades Secretas 2, porque supostamente teria feito algumas exigências, que a Globo não concordou e acabou por tirá-la da novela e tal, eu acabei debatendo uma tarde aí com a nossa querida Imara Reis sobre vários casos que ela me contou sobre, olha, tem que ver direito, porque às vezes não foi isso que aconteceu e tal, e ela me contando coisas que acontecem nos estúdios. A gente sabe que nem tudo o que aparece nas revistas e fica registrado nos livros é a real do trabalho, né? Eu queria refletir contigo um pouco sobre a situação do ator numa máquina onde ele é apenas uma das peças da engrenagem. O Paulo Altran tinha aquela máxima, né, que o teatro é a arte do ator, o cinema do diretor e a televisão do patrocinador, né? Qual é o lugar do ator na televisão? Você acha que é pouco valorizado? Você acha que é justamente valorizado? Você acha que falta alguma coisa? Como é que você se sente fazendo parte dessa máquina? Olha, se algum dia você... Não, antes de tudo, deixa eu te dizer, eu não conheço direito esse caso da Camila Queiroz, eu sei muito por alto, então não sei o que aconteceu, então eu não tenho como opinar verdadeiramente a respeito. Não, mas nem é essa a intenção. Eu citei o caso porque, discutindo com a Imara, ela falou assim, olha, cuidado, porque pode ser que não seja tudo como estão dizendo. E tem casos assim que eu vi que falaram uma coisa e quando foi ver a outra, tal. Pode ser, tudo pode ser. Tudo pode ser. Mas o dia que você me vê aqui dizendo que eu vou achar que é justa, que o ator é justamente valorizado, pode me internar que eu não vou nunca dizer isso. Entendeu? Eu acho que a gente sempre deve ser mais valorizado. Nós, atores, os médicos, os engenheiros, os advogados, eu acho que todo profissional que exerce a sua profissão com profissionalismo é redundância, mas com ética e com competência e com retidão, merece ser valorizado. Qualquer que seja a área de atuação, né? No nosso caso, eu estou vendo a hora que vão botar um monte de robozinho para fazer. Eu duvido que um robozinho, pelo menos nos próximos 500 anos, vai conseguir expressar no olhar uma coisa que um bom ator consiga fazer. Tanto que é muito... a nossa profissão, ao contrário de ser valorizada, eu acho que ela é negligenciada nos seguintes termos. Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu sou dentista, e sai por aí arrancando dente. A menos que o cara seja um 7-1 ou maluco que mereça ser internado, né? Mas existe muita gente que, ou porque tem uma boa estampa, ou porque eu não sei o quê, acorda e fala, eu sou ator. Então, muita gente acredita nessa coisa de que... Vocês estão me vendo? De que qualquer um pode ser ator.
Isso definitivamente não é verdade. Assim como não é verdade que qualquer um pode ser médico. Assim como não é verdade que qualquer um pode ser qualquer outra coisa. Não é verdade. Então, eu não vou jamais dizer que a gente nem é supervalorizado e nem é eu acho que a gente tem que ser sempre mais valorizado, porque a minha função é defender o meu ofício, né? Agora, eu particularmente, que o ano que vem completo 50 anos de carreira, cheguei à seguinte conclusão por ser um apaixonado pelo meu ofício. Eu sou apesar de fazer isso há 50 anos, eu sinto um entusiasmo juvenil a cada novo trabalho que eu faço. Juvenil. Eu fico nervoso, eu fico excitado, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido por continuar trabalhando. Então, eu acho que a nossa profissão só tem uma falha trágica, é quando a gente está desempregado, que é quando nos arrancam aquilo que é mais precioso para a gente, que é o nosso trabalho, não só porque o nosso trabalho nos dá as condições de sobrevivência, mas porque, no nosso caso, assim como eu imagino que seja no caso de muitos médicos, eu estou dando só um exemplo, exercer esse trabalho é uma razão de viver. Por isso que eu gosto muito da dica que a Fernanda Montenegro perguntaram para isso, viralizou, que perguntaram que conselho você dá para um jovem ator. Ela disse, o primeiro conselho é o seguinte, desiste. Desiste. E fica 2, 3 anos sem fazer. Se depois de 2, 3 anos você perceber que você vai morrer se não fizer isso, aí você volta. Se nesses 2, 3 anos você conseguiu sobreviver, vai fazer outra coisa. Porque isso é profissão para quem vai morrer se não fizer. E pode parecer um exagero de quem exerce a profissão numa defesa corporativista do trabalho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma necessidade de alma. É uma necessidade de alma. Então, a falha trágica do nosso trabalho é quando a gente não está trabalhando, que é como se arrancassem os nossos olhos. É como se puxassem, sequestrassem o nosso coração, porque a vida fica sem sentido. Por isso que você vai chegando numa idade e as pessoas falam assim, e aposentar? Eu, graças a Deus, aposentei. Graças a Deus, eu aposentei. E eu penso assim, tomara a Deus que eu nunca seja obrigado a me aposentar. Porque enquanto eu estiver me arrastando, enquanto eu estiver conseguindo expressar uma palavra, enquanto eu estiver conseguindo olhar, eu quero continuar trabalhando. Porque isso não é só um meio de sobrevivência. Isso é uma necessidade de alma. Você está entendendo? Então, o que eu considero é o seguinte, sim, eu acho que ser ator é a melhor profissão que existe. E basta você acompanhe um dia de gravação ou um dia de filmagem. No teatro nem falo tanto, não, que no teatro muitas vezes falta 5 minutos para começar e a gente mesmo está trepado numa escada amarrando alguma coisa. Mas vai assistir um dia de gravação. O Mastroianni falava uma coisa muito legal, perguntaram para ele sobre como é ser ator. Ele falou, porra, ator é foda. Eu estou dormindo na minha casa, toca a campanha, é o motorista que veio me buscar. Eu entro no carro, todo fodido, deito no banco de trás e durmo. Quando chego no estúdio, o motorista me acorda e fala, seu Marcelo, chegamos. Aí eu vou me arrastando para a sala de maquiagem,
sento lá e durmo. Quando eu acordo, eu estou lindo, penteado, maquiado. Aí vem alguém e fala, seu Marcelo, vamos para o estúdio, o senhor está disposto a ir para o estúdio? Aí você pega e vai para o estúdio. E lá você tem que beijar a Catherine Deneuve. Eu vou reclamar da minha vida? Eu vou reclamar da vida que eu levo? Disse o Mastroianni. A nossa vida é um pouco assim. Agora tem a falha trágica. Tem gente que acredita que quando um assistente de produção entra no camarim e fala, seu Giuseppe, por favor, vamos gravar? Existem atores que acreditam que ele está ali fazendo um favor. Então ele demora, ele não vai, ele demora para ir, antes ele vai tomar um café. Entendeu? Aí o que acontece? A pessoa acha que está fazendo um favor, mas o cara só está pedindo por favor porque ele é educado. Porque a sua função é, quando ele chamar, é ir. A sua função é ir. Você está lá para ir. A gente nunca pode perder de vista, e eu não perco isso nunca de vista. Eu sou artista, mas eu estou trabalhando. É o meu trabalho. E não há trabalho onde um parceiro seu fala assim, pô, assina esse negócio para mim. Você fala, depois eu assino, porque agora eu não vou assinar. Entendeu? Quer dizer, há que haver, então, eu estou falando disso, dessa relação com as empresas que produzem conteúdo, né? É uma troca, pô. É uma troca. A pessoa te chama porque ela acredita que você vai prestar a ela o serviço que só você é capaz de fazer. A nossa profissão é muito curiosa, porque quando você começa a fazer um trabalho, é você e não pode ser outra pessoa. Tem que ser você. Você está fazendo a novela. Não pode ser eu hoje, amanhã você, depois de amanhã o outro. É você. Não é verdade? Então tem que ter... Eu estou falando muito, não? De jeito nenhum, eu estou acompanhando aqui embevecido. Então tem que ser uma relação de troca, uma relação educada e uma relação igualitária. A pessoa te paga e você presta o serviço. É para isso que você está lá. E é muito bem tratado lá. É muito bem tratado. E você é muito bem tratado por duas razões. Uma, porque eles acham que ator tem que ser bem tratado. E outra, porque é a sua cara que é o resultado final de um produto que eles investiram milhões, milhões e milhões, e que tem por trás centenas de pessoas que resultam numa cena onde está a sua cara. Então, essa é a importância do ator. Então, você tem que ter noção do projeto, do produto, da obra que você está envolvido. E saber que aquilo não é brincadeira. Você é bem tratado porque você precisa, você merece ser bem tratado e porque você é a cara final de milhões de investimentos. Tem esse lado também. E para isso você ganha. Então você não está fazendo um favor. Você vai, você faz o seu e pronto. Eu sempre, me desculpe, às vezes eu penso que eu sou um pouco careta demais e sou pouco artista, sabe? Aliás, outro dia estava comentando com um amigo meu, eu não sei como é que eu trabalho. Eu não vou a lugar nenhum, eu não frequento lugar nenhum, eu não conheço ninguém, eu não sei quem são os produtores de elenco, eu não sei nada. Como eu trabalho, eu não sei. Agradeço aos céus todo santo dia por trabalhar. Porque eu não faço lobby, eu não conheço ninguém, não sei de nada. Mas eu chego sempre meia hora antes, faço o meu e vou embora.
Eu tenho que estar lá para fazer o melhor possível o meu trabalho. Essa troca é que precisa acontecer. E espero ser reconhecido por isso. Entende? É uma troca. Giuseppe, deixa eu te fazer. Antes da gente falar um pouco da tua carreira, você entrou nessa questão de que muitas pessoas têm um ego enorme, né? Às vezes o ego maior que a carreira da pessoa e tudo mais. A gente tem visto muitas denúncias de assédio moral em várias emissoras. Não vamos citar aqui, vamos falar que sim, há casos de assédio moral e que, claro, acredito que você pode confirmar, isso sempre teve dentro da televisão. Mas hoje, o ator, ou o apresentador, ou um cantor, ele é cada vez mais exposto do que antigamente, graças às redes sociais, e que até o influenciador digital virou uma profissão. Deixa eu ver se eu estou falando uma bobagem, aí você pode até me corrigir. Aumentou essa questão do se sentir o rei por conta de ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores no Instagram, ou mesmo na era analógica sempre existiu essa questão de um ser melhor que o outro, de se tratar um figurante, um produtor, um estagiário? Não, sempre existiu. Sempre existiu. A diferença é que agora a gente sabe mais. Agora a gente sabe mais, mas sempre existiu. Chato existe desde que existe gente, existe chato. Desde que existe gente mau caráter. Desde que existe gente, existe uma porção de aparecido que não vale a pena nem levar em consideração. Tudo isso existe. Tudo isso existe. Assédio moral existe. Claro que existe. Já aconteceu comigo. Hoje em dia não acontece mais, porque, né, não tem nem corpinho para isso. Mas quando eu tinha corpinho para isso, aconteceu muito. Acontecia muito. De homem. Acontecia muito. Depois de um certo tempo, o pessoal desistiu, porque viu que a minha entrada na Globo demorou 10 anos para acontecer por causa disso. Porque uma vez, logo que eu saí da Bandeirantes, ainda não, no meio da década de 80, me convidaram para vir para o Rio, para vir conversar na Globo. Só que resolveram conversar comigo num jantar de noite, não foi no escritório da Globo. E nesse jantar de noite, me deram isqueirinho, esquinho, camarãozinho, coisinha, tequi, e vieram com esse papo. Ofereceram depositar um dinheiro na minha conta para eu vir passar o carnaval na casa do cara aqui. Eu mandei o cara a merda, ele falou, você sabe que você está atrasando a sua vida. Como de fato atrasou. 10 anos. Eu só fui entrar na Globo com 30. Isso aconteceu quando eu tinha 21. 10 anos. Porque eu não peguei um dinheiro e não transei com um cara que mandava muito lá dentro, que hoje em dia já nem vivo está. Só entrei lá depois que essa pessoa morreu. Essa pessoa saiu de lá. Não tinha morrido ainda não, mas saiu de lá. Então, quer dizer, essas coisas acontecem. Acontecem. O que acontece? E você encarou isso com a frieza ou com a cabeça fria de pensar, bom, isso faz parte, vamos desviar disso e seguir? Ou você se sentiu muito ofendido, humilhado? Não me senti humilhado. Não me senti humilhado. Fiquei um tanto ofendido. Veja bem, eu sempre fui muito assediado homossexualmente quando eu era garoto. A gente está num ambiente onde isso acontece com muita frequência. Normal. Isso nunca me incomodou.
Eu acho legítimo que um cara que é homossexual sinta-se atraído por um outro homem e chegue para ele e diga e até convide. Acho legítimo. Acho legítimo. No Né? caso, eu me referi à questão do dinheiro, desde né? Se eu chegar para ele e falar assim, pô, meu irmão, pô, gosto de você, você é legal, mas não é a minha. E tudo bem. Continuamos amigos e segue a vida. Agora, você usar do seu poder para te oferecer alguma facilidade, isso é ofensivo. Não é pelo ato sexual. Seria ofensivo com uma mulher também. Ah, Giuseppe, pode vir uma gostosona e falar: nossa, você é um garotinho tão bonitinho, vai lá para casa comigo hoje que eu te boto na novela. Vá se fuder. Entendeu? Hoje em dia, pode ser uma impressão minha, como eu estou fora desse mercado, do mercado da atração sexual jovem, eu estou fora desse mercado e eu já tenho 50 anos de carreira, ninguém vai fazer um negócio desse comigo, né? Até porque olha para mim, olha só, tadinho, fofo, né? Então, isso não acontece mais, mas deve acontecer por aí. Deve acontecer por aí. Eu tenho tanto respeito pela minha profissão, querido, mas, ó, é o que eu te disse, isso significa grande parte da minha razão de viver. Não é minha única razão de viver, mas é grande parte da minha razão de viver. Então, eu não vou permitir nenhuma espécie de desrespeito, nem dessa ordem e nem de outra ordem. E para que isso aconteça, basta você próprio ter uma postura em relação a tudo isso, que é você mesmo se respeitando, você chegando na hora, você sabendo o seu texto, você respeitando as outras pessoas, seja essas pessoas quem forem. Isso não estou fazendo um discurso aqui para o YouTube. Estou falando uma coisa que é exercida na minha prática diária, respeitando quem quer que seja, porque todo mundo tem o seu valor e o seu merecimento de respeito. Todos têm. E a gente precisa exercer isso no cotidiano, porque quando você faz isso, é ruim de alguém vir te propor alguma coisa que não é correta. Não, com certeza. Voltando um pouquinho para a tua carreira. Por favor, vamos voltar. A gente virou... Voltando. Não, mas é importante, eu acho que é um desabafo necessário. E é importante tocar nesse tema, porque muita gente que assiste aqui o canal. E eu acho que é um depoimento muito importante para quem está estudando teatro, para quem está entrando na carreira agora, para ver que é uma coisa que acontece, né, Fábio? Sim, para quem. Não adianta tapar o sol com a peneira. A realidade é essa. É importante. Mas, gente, acontece no banco também, acontece Sim. Em outro lugar. Assim como fala assim, nossa, como tem artista gay. Mas a única diferença é que o artista gay fala, eu sou gay. O cara do banco não fala, porque senão é capaz dele ser demitido. Não, entendeu? Eu vou falar. Lugar, é normal ser gay, qual o problema? Eu não sou. Não, mas tem uma coisa interessante na fala do José, que é uma coisa assim. Tio, que papai está trabalhando, amor. O papai está trabalhando. Não vou pagar o cachê dela, hein? Paguem o Whiskas. Mas tem uma coisa interessante que o José está tocando, que é assim. Eu lembro de uma passagem do Hitchcock, agora eu não vou saber se foi com a Grace Kelly, mas é bem provável que tenha sido com ela. Nas entrevistas que ele dá para o François Truffaut, né, que
chegou uma atriz com o script na mão, falando assim, eu não consigo entrar no espírito da personagem. O Hitchcock não estava com muita paciência, respondeu para ela assim, finge. Finge. Eu assim, tá, mas qual é a minha motivação? O seu salário. Seu salário. Então, assim, o Hitchcock não era direto e reto, sem curva. Papo reto. Mas isso que o Giuseppe falou com relação ao assédio é uma coisa importante. Assim, porque quando você é chamado, isso já aconteceu. Vamos lá, eu sou professor, sou jornalista. Né? Mas eu já vi isso acontecer com ex-alunos meus que eram aspirantes a jogador de futebol, enfim. Então, a gente tem notícia disso. Eu parei de jogar bola quando eu era garotinho, eu parei porque tinha um treinador que queria me bulinar. A gente tem... Deixei de jogar bola por causa disso. Eu tenho um ex-aluno que não joga, que parou também, não joga mais por conta exatamente dessa questão. Não vou dar um nome, mas assim, quando você é chamado para tratar de negócios, eu chamo o Giuseppe para conversar com ele sobre um contrato, sobre um projeto, sobre o que ele vai fazer no meu projeto. A conversa que tem nessa mesa é uma conversa de ordem profissional. Não é uma conversa que vai tangenciar questões pessoais ou do meu interesse sexual naquela pessoa ou do crush que eu possa ter por ela. Né? Então, assim, já causa muita espécie quando o Giuseppe conta que a conversa vai ser num restaurante, à noite. Sabe? Não é hora de se discutir esse tipo de... Não sei, eu sempre tive essa coisa profissional muito forte. Então, assim, esse tipo de conversa a gente vai ter no escritório. Esse tipo de conversa a gente vai ter no lugar, ou então no palco, ou dentro das dependências. A gente vai ter onde a coisa vai acontecer. Né? Que é esse limite da questão do poder. Porque a pessoa só vai fazer isso, o assediador só faz isso porque ele tem consciência não só do poder, como da impunidade. Da impunidade. Exatamente. Ele tem consciência da impunidade. Se bem que isso está mudando, né? Nós temos tido exemplos recentes aí de que a coisa está mudando e é bom que mude. É só a gente ver o tamanho do caso do Harvey Weinstein, né? Para a gente ver a dimensão que isso alcançou. Pois é. E esse cara, há anos, cada hora surge uma atriz, uma estrela americana falando que também aconteceu com ela. Exatamente. Você pega, por exemplo, o caso do Kevin Spacey, por exemplo. Agora que ele está retornando. Agora que ele retorna, agora e você vê, Kevin Spacey. É uma coisa engraçada, porque aí eu sentar para assistir uma novela que tem o Giuseppe, eu vou gostar. Mas agora eu sento para assistir um filme do Kevin Spacey, uma série que ele estrelou, eu já fico numa resistência. Parece que mata o artista. O ator morreu, parece que apagou ele. Então, assim, você não consegue... O próprio Woody Allen, né? Eu reconheço a genialidade do Woody Allen, mas eu não consigo mais. Alguma coisa se perdeu nesse vínculo, assim. Então, eu vi esse relato seu. Ok, isso reforça o meu vínculo com o Giuseppe ator. Continuo, não tenho espécie com relação a isso. Será que o artista morre nesse jogo? Ou isso é mais uma resistência nossa mesmo, no papel, assim, se colocar no lugar da vítima? Porque é difícil de assistir o trabalho deles. Talvez morra um pouco, porque o ator ele trabalha muito com a empatia, né? Quer dizer, quando você aparece, o seu histórico, por mais que você esteja ali representando ou maravilhosamente bem ou terrivelmente mal um personagem, a sua figura vem junto, né? Você sabe que é o Pafúncio que o Giuseppe está representando, mas você sabe que o Pafúncio é feito pelo Giuseppe. E o Giuseppe tem um histórico. Se nesse histórico não teve aquela menina de Hollywood também que foi pega roubando numa loja? Famosíssima ela também. Winona Ryder. A Winona Ryder. Isso aí acompanha a pessoa.
Por isso, porque a gente tem a gente é figura pública, né? A gente é figura pública. Se você deixa cair um lenço e tem um fotógrafo na rua, vamos saber que você deixou cair um lenço, porque o lenço que cai para minha irmã é diferente do meu lenço que cai, porque o meu lenço caiu. Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon. Que caralho que isso tem a ver de importância? Só que quem estacionou foi o Caetano Veloso. Ó, Caetano dirige. Ó, a mão que toca violão segura no volante. Quer dizer, a gente é figura pública, a gente carrega junto uma boa parcela do nosso histórico. Por isso que talvez, sim, pode dar uma matada legal, sim. Antes de fazer aqui a pergunta, a gente ainda pode roubar de você mais uns 25 minutos, tem problema, Giuseppe? Vamos nessa, estamos aí para o que der e vier. Eu queria relembrar a tua passagem no SBT, e claro que era uma produção independente, né, da produtora do Roberto Talma, né? É lógico que todo mundo vai falar do Colégio Brasil, que eu assisti, do professor que tinha a bandeira do Brasil, e ele falou, se o Collor fosse impeachmentado, eu ia botar a bandeira do Brasil, que era a frase que o seu personagem falava. Eu não lembrava disso. Por que tem a bandeira? Acho que era a Patrícia de Sabri que perguntava por que tem a bandeira do Brasil na frente da tua casa? Aí o seu personagem falava, eu fiz uma promessa, se o Collor caísse, eu botava a bandeira. Isso ficou na minha mente. Mas assim, tem uma passagem do SBT que eu quero lembrar tua. O SBT chegou a exibir, que é algo que faz muita falta na televisão, que são aqueles casos especiais, teleteatro. A Globo fazia, o SBT, Manchete e tudo mais. O SBT exibiu um especial, era o SBT Especial, era o nome dessa faixa, né? Chamada O Homem que Comprou a Morte. E era até eu lembro que até a crítica falou, é um produto que não é SBT, porque era no ar, era um texto assim, que e você trabalhou, assim, foi esplendoroso, foi tão bom que o SBT reprisou. Juro por Deus. Juro, coisas do Silvio Santos. Foi bom? Reprisa. Uma semana depois o Silvio botou no ar de novo. Olha, deixa eu te falar. Eu tenho muita saudade do Talma, que o Talma era um homem de televisão como poucos. E a gente gravava o Colégio Brasil durante o dia. Se você reparar no elenco desse especial, toda essa turma trabalhava no Colégio Brasil. Uhum. O Tatal Taumaturgo Ferreira, o Jandir, acho que a Cláudia Alencar não trabalhava, não. Mas a maioria trabalhava. E aí o Talma falava assim, vamos gravar um especial para o SBT? A gente falava, Talma, como é que nós vamos gravar um especial? Olha que homem de televisão. Como é que nós vamos gravar um especial? A gente grava aqui de segunda a domingo, de manhã até de noite. Ele falou assim, gente, o que vocês fazem de madrugada? Quase dando uma bronca, sabe? Porra! E de madrugada? Até madrugada! Então, a gente gravou esse especial de madrugada. Caramba. A gente gravava o dia inteiro o Colégio Brasil, passava na casa do Talma, comia um lanche qualquer, gravava a noite inteira, passava na casa do... Ele sumia, sabe? De vez em quando. Enquanto a gente tomava um café, ele sumia. Ele sumia, mas a gente não sumia, não. A gente tomava um café e ia para o estúdio gravar. Eu protagonizava tanto esse especial, quanto o Colégio Brasil. Eu gravava todo dia. Eu passei uma semana sem dormir. Eu encostava assim, quando tinha alguma pausa durante o dia, e cochilava. Mas sabe o que mais me recompensou fazendo esse especial? Foi ter a oportunidade de ter gravado 3 ou 4 cenas com o Plínio Marcos. Que o Talma conseguiu convencer o Plínio Marcos a fazer esse especial. Então, eu gravei não sei quantas cenas, mas umas 3 ou 4 com o Plínio Marcos.
que foi super legal. E o gostoso é que o Talma era super moçada, e esse elenco que fazia era todo mundo muito amigo, então a gente se curtia muito. Então, sabe aquelas aventuras gostosas de fazer? Você é a primeira pessoa que menciona esse especial. Você é a primeira pessoa que fala disso. E eu sou testemunha de que ele já falou disso em outras oportunidades. Ele tem obsessão por esse especial. Obsessão mesmo, ele é obcecado por ele. Não, eu falo dele porque é o seguinte, é um momento do SBT, e principalmente do Roberto Talma, era uma produção independente, não interessa, é tudo, é um conjunto, tanto para a produtora quanto para a emissora que exibe, os dois ganham, né? Claro, Todo mundo ganha nisso. Porque, assim, a gente estava acostumado, eu particularmente estava acostumado, eu sempre assisti o SBT, é lógico que ela teve uma produção de novelas muito boa, com Éramos Seis, Sangue do Meu Sangue, As Pupilas do Senhor Reitor, mas uma qualidade e uma atuação sua, não é porque você está aqui na minha frente virtualmente, não é isso não, mas uma atuação com texto, com estilo no ar, que é dificílimo até hoje de se ver no streaming. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: você acha que falta um pouco de coragem das emissoras, produtoras, enfim, de apostarem num texto ousado como foi aquele desse especial, e não só daquele especial, de outros que passaram dentro do SBT com a direção do Roberto Talma? Você acha que falta um pouco dessa coragem, dessa ousadia? O que você sente? Acho. Eu acho que as TVs deviam abrir um espaço, nem que fosse sazonal, uma coisa assim, como especiais, para experimentar novas possibilidades, né? Para ver uma nova linguagem, que eu, por exemplo, eu apresentei para a Record alguns projetos que, inclusive, eles gostaram muito. Só que na hora de orçar, aí você vai fazer o orçamento do projeto, qualquer coisa que você faz no âmbito de uma grande emissora de televisão, eles precisam seguir determinados critérios e exigências que transforma a coisa que podia ser feita com 400, 500 mil, o negócio passa a custar 2,5 milhões, entendeu? Porque é obrigatório isso, é obrigatório aquilo, e é importante que seja obrigatório, porque, né, segurança no trabalho, tem que ter ambulância, tem que ter não sei o quê, aí tudo isso vai somando custo, quando você... Então, quando nós fizemos esses especiais com o Talma, a exigência lá era o Talma. Entendeu? O Talma resolvia fazer e vamos fazer, e fazia em 5 dias, 6 dias, e vamos tocando e vai fazendo. Mas eu acho que, apesar disso, era preciso reservar na televisão não só um espaço, mas também fazer como política de futuro um orçamento para pesquisar novas linguagens e tentar coisas que eventualmente podem até não dar certo. Opa, que legal. Não, isso esquece, não, vamos fazer outro, entendeu? Mas eu acho que o que fideliza público, isso não é de hoje, isso é desde sempre, o que fideliza o público é a continuidade. Se você bota uma novela que passa às 8 da noite, se ela um dia começa às 7h30, outro dia começa às 8h30, ninguém vai ver. O público quer ligar e saber que vai ter aquilo naquele horário. E mais do que isso, o público gosta de ver essas novidades, ou pode não gostar, mas precisa ser apresentado ao público. Agora, isso envolve dinheiro. E eu entendo quando a Record fala: Giuseppe,
Se você arranjar essa grana aí na Ancine, em algum lugar, a gente até colabora, mas entrar com 2 milhões, 3 milhões, no momento, nós não podemos. Então, quer dizer, enfim, é toda uma questão para se discutir com mais tempo, né? Se alguém for fazer alguma coisa do estilo noir, chama Giuseppe. Cara, manda bem. Olha, Caiu muito obrigado especial. por citar especial, porque isso Maravilhoso. para mim tinha passado tão assim ao largo que eu nem imaginei que você soubesse tanto disso. Não, se eu tivesse gravado a fita, eu ia até você para você autografar a fita para mim. Do especial. Bom, a gente vai agora, vamos para as 2 últimas perguntas finais. Reinaldo, vamos lá. Sua última pergunta, depois do hack, a gente já vai para o encerramento desse belo painel. Reinaldo, por favor. Vamos lá. Eu vou pegar exatamente para esse momento mais contemporâneo mesmo. Né? Você começou a sua fala por essa defesa do audiovisual, que a gente também encampa muito fortemente, até por conta das indefinições que ocorrem na Ancine atualmente, né? Enfim, uma série de coisas que a gente não queria estar passando, mas que passa. E nessa pandemia a gente viu também o quanto que essa área, a área do audiovisual, até o Wagner Moura falou isso no Roda Viva, foi impactada de modo ferrenho. Assim, por mais que ela aconteça na televisão, né, na emissora X ou Y, cinema foi uma parada, a moçada ficou desempregada, a gente viu aí vaquinhas para técnico, para não sei o que, para comprar a cesta básica, enfim. Né? E aí que a gente vê, eu estou terminando agora uma organização de texto sobre audiovisual, para publicar, inclusive com alguns depoimentos interessantes sobre a rotina de se produzir audiovisual no Brasil, mas assim, a cadeia produtiva disso. Parece que o Brasil ainda não entendeu que os empregos diretos e indiretos que se geram na produção cinematográfica, na produção audiovisual. O Wagner Moura fala isso no programa. Ele diz que não estou tão preocupado com o cara da técnica, né? Mas eu estou preocupado com a moça que serve o catering, né? A moça que vai servir o lanchinho, né? Que tem uma empresa que serve lanchinho para os atores, não sei o quê. Essa aí vai quebrar. Essa quebra. Os técnicos, quando tudo voltar, ainda se arranja, ainda se equilibra, né? O que você observa desse movimento do nosso audiovisual aí pós-pandemia, que a gente precisava ficar mais atento, assim, para ser mais previdente? Porque que vai haver uma outra pandemia, vai haver. Ainda mais zoonótica, como foi essa. Vai ter, né? Mas o que ainda falta para a gente agarrar esse audiovisual brasileiro como uma política de economia e de cultura, de que movimenta, de que faz gerar? Precisa de uma política pública. Nós precisamos de uma política pública que não tente destruir a nossa cultura, mas que valorize a nossa cultura. Você vê tantos nomes do cinema internacional lançados... Por exemplo, a França injeta dinheiro nisso, a Inglaterra injeta dinheiro, a Turquia injetando dinheiro em telenovela, porque já entendeu que aquilo ali é chamariz de turismo. Injetar dinheiro, é importante dizer que esse dinheiro que é injetado, ele volta decuplicado. Ele volta decuplicado, porque a cultura é uma economia muito forte. A própria pandemia provou isso para nós. A própria pandemia provou que, se não houvesse as séries na TV, se não houvessem as novelas, se não houvessem os programas, o pessoal ia enlouquecer. Quer dizer, o que nos salvou foi a cultura, foi o livro, foi o rádio, foi o streaming, foi a TV, foi tudo isso. Isso é o que nos salvou, que salvou a população média. Então, há um preconceito muito grande quando a pessoa fala assim, ficar dando dinheiro para artista, como se
se pegasse, sei lá, 5 ou 6 milhões para fazer um filme e que o ator, ou o diretor, ou o produtor do filme embolsasse esse dinheiro e saísse. Não é isso que acontece. Esse dinheiro gera muito emprego e todo mundo que está empregado paga imposto. Entendeu? E tudo isso vira renda para uma porção de gente que gera mais riqueza para o país. Nós temos um enorme potencial para gerar riqueza. Nós só precisamos de uma política pública que, no mínimo, mas assim, no mínimo, não tente nos destruir. Até porque, seguramente, jamais vão conseguir. O teatro está para morrer desde a Grécia Antiga, não morre. Entendeu? Quando surgiu o rádio, o teatro ia acabar. Quando surgiu a TV, o rádio ia acabar. Quando surgiu o cinema, a TV... Quer dizer, besteira. Tudo convive. Quando surgiu a internet... Até porque o teatro não precisa dessa edificação de 4 paredes e um teto. Ele pode acontecer em qualquer lugar. E na Grécia aconteceu. Pois é. Tudo pode conviver harmoniosamente. E desde que a gente tenha uma política pública... Primeiro, a gente tem que ter educação, gente. Eu não quero fazer proselitismo aqui, não, mas a gente não vai conseguir evoluir enquanto país enquanto a gente não botar as nossas crianças em boas escolas. Enquanto a gente não tiver uma escola pública de qualidade, que faça a criança ter vontade de ir para a escola, aprender, comer uma comidinha decente, enquanto a gente não tiver gente que entre no primário e vá até o fim da escola, sem interrupção para catar latinha para poder ajudar a família, enquanto a gente não tiver isso, nós não teremos um país de verdade. Nós precisamos de educação. E em cima da educação virá todo o resto. Pronto, Perfeito, perfeito. Não é nem questão de proselitismo político, não, você está correto. A gente precisa mesmo de uma política consistente para essas áreas. A gente vê que, tanto que a gente está batendo a cabeça na área da educação. Eu estou na área da educação mais proximamente, assim, poxa vida. Né? E batendo cabeça na área da cultura. Né? Nós não podemos tratar professores como inimigos. Nós não podemos nem artistas, né? A gente sabe que governos muito autocráticos vão em cima deles, né? Dos artistas, dos professores, dos jornalistas, dos professores de história. Né? A vida é essa. A vida é essa. Mas talvez é por conta de um aspecto de reflexão, né? O teatro cutuca demais. Né? O teatro é uma coisa militante. O teatro não tem como não ser. É cutucar e pagar o preço. Tem razão. Obrigadão. Não estou ouvindo mais. Fábio, seu microfone está desligado. Agora estou ouvindo. Não estou ouvindo. Fábio, desliga e liga de novo o microfone. Pronto, agora está ouvindo? Aí. Agora sim. Então, o que eu falei assim, peraí que agora eu me enrolei todo aqui. Que cultura é saber, e para muita gente saber é perigoso, né? Então, se ataca muito isso. Hack, vamos lá. Desculpa aqui que eu tentei trabalhar no cinema mudo aqui, né? A gente faz isso, faz aula de mímica e tal, né? Hack, vamos lá, sua última pergunta no painel. Giuseppe, chega aí na tua casa um roteiro de cinema ou uma peça de teatro, ou alguém te chama lá na Record e fala assim, Giuseppe, tem aqui um papel para você na próxima novela. O que faz você recusar um papel, basicamente? Eu sou um eterno juvenil. Eu não recuso. Quer dizer, mentira. Isso é mentira. Existem coisas que, às vezes, você é convidado para algumas coisas que não te motivam. Você fica pensando, isso vai me levar aonde?
fazer isso vai me levar aonde? Né? E, na verdade, quando eu falo isso, dá a impressão que eu quero que todos os trabalhos sejam, sabe, não é disso que se trata, mas que espécie de prazer isso vai me dar? O que eu vou aprender com isso? O que o público que vai ver isso vai aprender? Agora, eu tenho tido muita sorte, e eu só posso acreditar isso à sorte. Eu tenho feito muitas coisas legais. Eu sei que vocês falam basicamente de audiovisual, mas eu tenho feito muitas coisas legais no teatro, né? Agora eu estou muito feliz porque parece que o cinema me descobriu depois de 50 anos. Estou achando que o cinema... Eu tinha assim eu estava me sentindo meio chutado na bunda pelo cinema, sabe? E agora o cinema tem me descoberto. Então, eu estou fazendo um filme legal, acho que eu vou fazer um outro ano que vem. E a televisão me oferece oportunidades incríveis. E o quanto foram valiosas essas oportunidades, até vocês agora aqui me alertaram ainda mais para uma coisa que eu já supunha, mas talvez não tivesse fechado essa compreensão na minha cabeça, de que realmente eu fiz projetos muito interessantes e únicos. Isso conta muito, especialmente nesse momento que eu estou num momento de avaliação, porque eu cheguei aos 63 anos e no ano que vem eu completo 50 anos de carreira. Estava falando outro dia com meu pai. Meu pai tem 93. Absolutamente lúcido. E eu estava mexendo, porque eu estou pintando minha casa, porque eu ataco de pedreiro, pintor... Também estou pintando a minha casa. Toca aqui, high five. Boa, boa. É nós, mano. É nós. Aí eu revi livros que eu carrego comigo desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu tive que botar minha estante abaixo e quando eu fui reorganizar, eu fui pegando, sabe, aí falei com meu pai, o ano que vem vai fazer 50 anos que você me pegou pelo braço e me levou para falar com aquela produtora de teatro que me convidou. Ele falou, caralho, filho, 50 anos, puta merda, já faz 50 anos. Eu era tão pequeno que a mulher falou, vem com seu pai, que é perigoso você andar por aqui sozinho. Era na Rua Aurora, em São Paulo. Rapaz, na Rua Aurora. O prédio dela era um puteiro, só depois que eu vim saber. Só ela morava lá e o resto era... Ela própria falou, vem com seu pai, não venha sozinho. Aí eu falei, pai, a mulher falou que você tem que ir comigo. Aí meu pai me levou lá, faz 50 anos. Então, como está acontecendo, quer você queira ou quer não, você faz algumas ponderações a respeito das coisas que acontecem, né? E, no final de tudo, eu me sinto muito privilegiado, porque, embora eu não faça muito esforço, e embora eu não possa dizer que a vida seja um mar de facilidades, eu posso me considerar um cara de sorte, porque foram 50 anos ininterruptos de trabalho, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Sei lá, 40 novelas, 30 e tantas peças, e 30 e tantas peças, porque algumas delas eu fiz durante 10 anos, outras 5 anos, por isso que não tem 50 peças, mas eu estou sempre em cartaz, e agora, então, botando o cinema no meio, tem aí uns 5, 6 filmes que eu fiz, eu espero que daqui para os 95 anos eu faça mais uns 20. Então, quer dizer, eu continuo, mesmo depois de 50 anos, com
um entusiasmo juvenil pela graça da vida ter me escolhido para fazer isso que eu estou fazendo. Porque foi a vida que me escolheu. Não fui eu que escolhi, não. E Ô, Reinaldo, isso... ele falou que não recusa papel, tá aí a oportunidade. Bora escrever uma peça para ele. Vamos, né? Vamos escrever. Tamo junto. Escreveremos. Tamo junto. Escreveremos e montamos em qualquer lugar. Você sabe que tem uma ideia, que eu estava com vocês com o Hack uma vez, uma ideia de encenar Fausto de Goethe no esgoto. De encenar no esgoto ou então em prédio abandonado. Que é por conta de toda aquela aura do Fausto, toda aquela aura do Goethe. Assim, tem que ser em prédio abandonado. O Hospital Matarazzo, quando estava abandonado. Eu já fiz Mephisto no teatro, com a direção do Zé Wilker. Que saudade do Zé Wilker. Saudade do Wilker. Você também trabalhou com o texto do Falabella. Não era texto do Falabella, não. Era um texto do filho do Thomas Mann. Ah, tá. Era uma tradução do... Acho que nem a tradução era do Falabella, mas o Falabella é que protagonizava. O Falabella é que protagonizava. Tá. Mas... Acho que na televisão o texto do Falabella você fez foi A Lumitice, de novo com a Beth Goulart. De novo com a Beth Goulart. E também fiz no teatro, com direção e texto do Falabella, uma adaptação da Mandrágora do Maquiavel, que eu fiz com a Maracutaia. A Maracutaia com o Juca de Oliveira. Não, o Juca de Oliveira foi o Gato Vira-Lata. Com direção da Bibi Ferreira. Nossa, você trabalhou com Bibi Ferreira? Que ele trabalhou com a Bibi Ferreira. Trabalhei com a Bibi Ferreira. Eu trabalhei com a Bibi Ferreira. Fala em Bibi Ferreira, já me vem o Gota d'Água na cabeça, aquele papel maravilhoso dela. Sensacional. Sabia tudo de teatro. Ela falou: José, você vai dar essa piada? Na hora que você falar essa palavra, você vira para cá. Você fala e vira para cá. Vai ser um estouro. Aí você faz e vira para cá. Aí você faz um mês, faz certinho. Aí você acha que você está dominando. Aí você faz e vira para cá. Não vira para cá. E a piada não funciona. A véia era foda. Não, e a Bibi, ela é a personificação da magia do teatro. Porque deste tamanho, no palco virava uma gigante, né? Sabia tudo. Que honra ter tido essa experiência. Nossa, gente, nós estamos há 2 horas falando. Olha, antes da gente encerrar, você falou que você é muito privilegiado, né? Se a gente parar para pensar, você pegou uma época mágica da Bandeirantes, que era uma dramaturgia muito boa dos anos 80. Você pegou uma época maravilhosa da Manchete. Pegou uma época também bacana do SBT, como a gente falou, dessas experimentações, lançando 3 novelas no horário nobre, como foi em 96, 97. E da Globo também. Você trabalhou em produtos, em produções importantes da Globo. E na Record... Avenida, legal pra caramba. Do Aguinaldo Silva. Sim. Não, e na Record, a gente nem precisa falar que você pegou essa época em que a Record tem lançado grandes produções. Você esteve Eu estou na Record há 15 anos. Você esteve em Os 10 Mandamentos, né? Tive careca, completamente careca. Agora vem cá, entre nós aqui, só entre nós aqui. Como é que foi para você ver uma produção batendo no horário nobre da Globo? Como é que foi para você sentir isso? Foi uma coisa inacreditável, porque a gente começou a ter notícia assim, gravando, aí vinha alguém e falava assim: ganhamos em Goiânia ontem. Ontem foi legal, nós ganhamos em Goiânia. Aí passava 3 dias e alguém falava assim: gente, nós ganhamos em Goiânia, em Brasília, olha que coisa legal. Aí a gente se reunia
escrevia à mão mesmo num cartaz assim, obrigado, Goiânia. Aí a gente tirava uma foto com aquele cartaz assim e publicava, obrigado, Salvador. Quando a gente foi ver, gente Porto Alegre, gente Belo Horizonte, gente não sei, nós ganhamos. A novela foi vendida para o mundo inteiro. Já me vi em coreano, em inglês, em espanhol, já me vi em todos os idiomas do mundo aí. A novela foi vendida para o mundo inteiro. Foi uma experiência muito gratificante. E a novela era boa mesmo. Aquilo foi assim, foi histórico, né? Acho que a última vez que tinha acontecido isso, assim, de uma forma Acho que foi com o Pantanal. Com o Pantanal, né? Foi com o Pantanal que bateu a Globo. A gente fala muito disso porque a Globo é Globo. Não tem jeito. A Globo, né? É Globo. A Globo, tirando o logo que agora tá me dando epilepsia, mas tudo bem, não tem problema. A logo não. Reinaldo, suas considerações. Antes de tudo, já que a gente está gravando aqui o nosso último painel do ano, eu queria muito te agradecer pela companhia ao longo do ano. Foi muito bacana ter você aqui, ter a sua inteligência e, claro, sua beleza aqui para todos nós. Muito obrigado. E 2022 estamos aí. 2022 estamos agarrados. Eu que agradeço, Fábio, só chamar, estamos aqui, né, sempre. Porque eu que agradeço mesmo. Hoje nós tivemos aqui o Giuseppe, tivemos aí ao longo do ano uma gente muito bacana, a gente conseguiu gravar com o Lauro, com o Mário Prata, com, né, o Lauro César Muniz, gravamos com o Marcílio Moraes. Então, assim, a gente teve um ano muito... Só fera, hein? Só fera. Só fera passou aqui, só gente do melhor gabarito, assim, e ensinando muito. Acho que uma coisa boa da pandemia é isso, assim, possibilitou que a gente tivesse contato com essas pessoas que a gente se acostumou, realmente, se habituou a ver na televisão. Isso foi um ganho. Então, assim, José Peristani, muito obrigado pelos seus personagens, pela sua carreira, por essas 2 horas aqui conversando com a gente, pela sua paciência e pelo seu ensinamento, tudo que você passou para a gente hoje, e essa lembrança doce que nós tivemos hoje do Lauro. Né? Lembrando que nós estamos em dezembro vermelho, mês da conscientização e da luta contra a AIDS, né? Então, assim, tanta gente que passou aí pela televisão, essa lembrança terna, essa lembrança bonita do Lauro Corona, e do Bruno, seu personagem lá em Vida Nova, que era uma novela muito legal. E Ana Raio, que foi, para mim, assim, a coisa mais radical que se fez na televisão brasileira. Que bom. José Vitor Hack, suas considerações, mais uma vez, muito obrigado. Por toda a ajuda, por todo o companheirismo. Vamos colocar aqui o podcast. No ano que vem, você vai poder ouvir no Spotify o que o Hack vai preparar, um concurso de mímica. Você vai poder ouvir todas as novidades que a gente vai colocar lá, concurso de mímica no podcast. Hack, só te agradecer pelo companheirismo, pela paciência. Muito bom ter você aqui e ter você aí ao longo do ano trabalhando. Espero que a gente continue nessa toada em 2022. Obrigado. Eu que agradeço, você não merece, mas a gente se esforça, né? Porque faz parte da filosofia do Goiás está impossível hoje. Faz parte da minha filosofia de vida, né? Mas é isso. E eu agradeço demais participar, porque ter contato com pessoas tão intensas e com tanta paixão pela nossa profissão é muito gostoso. A gente passa um período muito difícil, onde parece que tudo joga contra, onde parece que, ai meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, mexendo com isso? Aí vem uma pessoa como o Giuseppe e te transmite a paixão dela, e você se lembra da sua própria paixão, e fala, pô, eu sou assim, eu não sou esse bosta que fica reclamando da vida. Vamos continuar, vamos seguir em frente. Então foi muito bom, não só pelos ensinamentos, mas pela injeção de ânimo, né? Nós que siamo oriundi, nós temos essa paixão pela vida. E vamos seguir assim, né, Giuseppe? Que não tem outro jeito. Nem dá para ser diferente. Isso, foi um prazer, muito obrigado. Eu é que agradeço, só queria dizer para vocês,
é que eu fiz, nesses últimos 2 anos, fiz live a dar com pau. Mas essa experiência que eu tive com vocês aqui foi única, porque ela foi abrangente de um jeito que me agradou muito. A gente pôde realmente trocar experiências e falar um pouquinho sobre as coisas de uma maneira menos esquemática. Então, foi muito gostoso, quero elogiar muito a vocês, continuem com esse trabalho que realmente pode se tornar muito importante para registrar as coisas que acontecem no mundo do audiovisual e para impulsionar a gente para frente, porque a gente definitivamente precisa de apoio, vocês e nós. Então, contem sempre comigo. Um abraço a todo mundo que teve paciência de ficar 2 horas ouvindo essa conversa e estamos aí, porque daí vier, vamos em frente. Ô, Giuseppe, deixa eu fazer um desagravo aqui. O trabalho do Fábio é muito bonito, e não só o dele, como de várias pessoas que mantêm canais no YouTube subindo conteúdo de fita velha, mofada, vai lá, compra, ou então pega de doação, limpa, passa aquilo para o digital, sobe, e vem uma emissora de televisão e diz que ele é pirata, que ele está fazendo pirataria, sendo que ele está prestando um serviço que deveria ser obrigação dos concessionários. Se você tem uma concessão de televisão, você deveria dar acesso. Então, não só com os painéis, com as entrevistas, ele e vários outros colegas contribuem subindo coisas que fazem parte da memória afetiva de muita gente. Então, é um trabalho muito bonito, e ele não merece, mas a gente deixa a homenagem muito aqui. Grato, muito grato. Olha, Giuseppe, eu acho que seria muito pouco te agradecer por você estar aqui. Eu acho que tanto o Hack quanto o Reinaldo vão seguir o que eu falo. Eu queria te agradecer em meu nome, em nome dos meus pais, em nome dos meus tios, dos meus avós. Sabe por quê? Porque você acompanhou a nossa vida também. A gente não acompanhou apenas a sua, você acompanhou a nossa vida, você entrou dentro da nossa casa, você trouxe a sua arte, trouxe o seu trabalho para a gente, e a gente acompanhou, se emocionando, rindo, ficando com raiva de um vilão, enfim, não importa. Você acompanhou a nossa vida também. Quando a gente fala que nós acompanhamos a sua, também, mas você acompanhou a nossa. Então, nesse seu longo tempo de trabalho, saiba que nós 3 aqui e nossos familiares, falando agora de uma forma ampla e pessoal, acompanhou o seu trabalho. Eu queria te agradecer não apenas por você estar aqui hoje, mas por você me fazer feliz quando eu assistia Colégio Brasil, quando eu vi aquele especial, quando eu tinha apenas 12 anos, em 97, que me encantou e eu acabei entrando de cabeça na questão do mundo no ar, dos contos no ar e de todo o resto do seu trabalho. Em qualquer ponto, é louvável agradecer, não por você estar aqui, mas por você estar em vários lugares com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito a todos vocês são muito carinhosos, muito competentes, continuem com força, com fé e vamos em frente. Muito obrigado, e para você, que nem ele falou, que acompanhou a gente até agora, meu agradecimento, mas um agradecimento especial ao longo desse ano. A gente começou com um canal ali um pouco mais de 50, 60 mil, hoje a gente tem 115 mil inscritos, então parece que é pouco, mas é muito por um trabalho de formiguinha que a gente vem trazendo aqui. Então, só desejar Feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2022 seja um ano de muita saúde, porque o resto a gente com certeza corre atrás. Saúde e vacina para todos. Tchau, pessoal. Até o ano que vem. Muito obrigado e até a próxima.